Queridos irmãos, no nosso Senhor Jesus, que a paz esteja com todos vocês. Nós estamos mais uma vez num dia de adoração, dia de louvor, mais uma vez com os cultos presenciais tendo sido cancelados, mas ao mesmo tempo temos a oportunidade de louvar o nome do Senhor em nossos lares, cada um na sua casa, no seu íntimo, com a sua família, podendo cantar, podendo orar, podendo ouvir a palavra do Senhor, podendo ser abençoado e edificado com a luz de Cristo em suas vidas. Num tempo difícil, num tempo onde vemos tantas pessoas com medo, as cidades tentando controlar o avanço da pandemia, do coronavírus, mas nós podemos depositar toda a nossa confiança no Senhor, o nosso Deus. Nós estamos nos braços do Pai e Ele cuida de cada um de nós e de cada uma das pessoas que nós amamos. Que assim possamos iniciar esse culto na presença do nosso Deus com paz em nossos corações, porque Cristo é aquele que vem ao nosso encontro e sempre diz, quando se apresenta diante de nós, Shalom, não porque Ele vem trazer uma paz, mas porque Cristo é a paz em nossas vidas. Com uma oração silenciosa, eu convido você que está na sua casa, dedicando este culto ao Senhor hoje, a preparar o seu coração para este culto. Oremos silenciosamente. E também nesse dia, o nosso socorro vem do nome do Senhor, que fez o céu e a terra e que é fiel de geração em geração. Amém. Graça e paz a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, vindas de Deus o nosso Pai, em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, na comunhão com o Espírito Santo, o nosso Consolador. Amém. Vamos cantar ainda todos juntos o hino 201, que diz, seja louvado, um hino de louvor ao nosso Senhor. Cantemos. A nossa primeira leitura de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, o texto de Paulo onde ele diz para a igreja que nós precisamos vencer o mal, mas não vencendo o mal com o mal, vencendo o mal fazendo o bem. O texto de Romanos 12, versículos 14 a 21, a palavra do Senhor diz assim:
Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que chorem. Não tenham por todos o mesmo cuidado, não seja orgulhoso, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras sagradas dizem: eu me vingarei. Eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai Celeste, estamos na Tua presença neste dia louvando o Teu nome. Cada um na sua casa, cada um junto com a sua família. Mas dentro dos nossos lares temos a oportunidade de louvar o nome do Senhor. E dentro dos nossos lares temos a oportunidade de sermos edificados também com a Sua palavra. Pedimos ao Senhor que, neste dia, a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações e encontre em nossos corações um terreno fértil para germinar, crescer, florescer e frutificar. Pedimos ao Senhor também para que o Senhor, com todo o Teu amor, esteja presente em nossas casas. Que o Senhor faça companhia para cada um de nós. Que possamos nos sentir juntos de Ti e sentir a Tua presença em nosso meio. Nós não estamos na casa do Senhor, no templo que foi construído para a honra e glória do Teu nome, na casa de oração, mas dentro dos nossos lares podemos ter uma igreja viva. Quando cada um de nós, como pedras vivas, tomamos parte nesta construção espiritual, que é o templo vivo de Jesus Cristo. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tantas vezes que nós não obedecemos a Tua palavra. Quando o Senhor diz em Tua palavra que nós devemos vencer o mal com o bem, às vezes nutrimos rancor em nossos corações. Isso não é bom. Mas que possamos ser agentes da paz e levar paz e vida para todas as pessoas que estão à nossa volta. E este ser o nosso maior testemunho. Em nome de Jesus é que Te oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Cantemos ao Senhor com alegria em nossos corações. Deus é fiel, Deus é fiel.
Para a nossa reflexão de hoje, eu convido você que está na sua casa a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. O nosso texto para reflexão é o capítulo inteiro de Gênesis, mas eu vou fazer a leitura até o versículo 5, que é o versículo-chave para a nossa reflexão de hoje. A palavra do Senhor diz assim: naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você, e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Amém. E bem-aventurado todo aquele que ouve a palavra do Senhor e aguarda no seu coração. Queridos irmãos e irmãs no nosso Senhor, a vaca foi para o brejo. Uma expressão bem conhecida. E também era o título de uma música de Tião Carreiro e Pardinho, lá dos anos 70, uma dupla caipira, que cantava: mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem aos pais. Os filhos não obedecem aos pais, diz a música. E sabem que os poetas sertanejos tinham razão? Porque hoje em dia ninguém mais gosta de ouvir a palavra obediência. E não são apenas os filhos que não obedecem aos pais, mas hoje ninguém mais obedece a ninguém. A palavra obediência causa inclusive um certo tipo de incômodo no nosso íntimo. Até dentro da igreja não se pode mais muito falar sobre obediência. Palavras como regras, princípios, normas estão fora de moda. Não combinam mais com esse mundo tecnológico que vivemos hoje, moderno, das pessoas ligadas e conectadas, que precisam ser criativas, que precisam ter iniciativa, porque o obediente é o que fica para trás. E a impressão que eu tenho é que dizer que você, inclusive, seguiu as orientações de alguém, que você obedeceu gentilmente a alguém, parece até depreciativo. As pessoas se exclamam, inclusive: você fez isso? Isso é um absurdo. Nas últimas décadas, meus irmãos, vimos tantos movimentos, tantas filosofias, manifestações, tantas pedagogias em nome da independência, da emancipação, da autodeterminação, que obedecer se tornou quase que uma atitude meio que contrária à liberdade. Se você quer ser livre, você não obedece a ninguém. Dizer agora, talvez, que você é uma pessoa obediente, um crente obediente, quase que não é mais uma qualidade. Se tornou meio que um defeito. Porque tem muito jovem, inclusive, que tem vergonha de dizer ser um filho obediente. Porque se ele disser que é obediente, vai ser taxado pelos amigos como um fraco. Alguém que ficou para trás. Mas o que muita gente não sabe é que a desobediência pode destruir uma vida. Porque liberdade e obediência, como nós vimos, não são palavras contrárias, mas são palavras irmãs. Andam juntas, de mãos dadas. Pois liberdade sem obediência leva à destruição. É igual a figura de uma águia. Uma águia com suas grandes asas para voar.
Mas se esta águia com essas grandes asas para voar não tiver o seu bico e não tiver a sua garra para se defender, ela voa na direção do quê? Da destruição. E eu não estou falando aqui do manda quem pode e obedece quem tem juízo, mas eu estou falando do obedeça aos que ensinam. Obedeça aos que ensinam mais do que aos que mandam. Como disse Santo Agostinho lá no passado, porque esse é o princípio de Deus. Deus não pede obediência dos seus filhos apenas porque Ele manda, mas Deus pede obediência aos seus filhos porque Ele nos ensina. E nos ensina porque Ele nos ama e quer ver os seus filhos viverem no seu caminho. Como Ele ensinou, também lá no passado, a Abraão, o patriarca, depois a Isaque, o seu filho, e a cada um de nós. E, aliás, Isaque é a nossa história de hoje, que nos mostra algumas lições nesse texto que nós lemos e em todo o capítulo 26, sobre os frutos que podemos colher, resultados do quê? Da obediência. Isaque era o filho da promessa. E é interessante que Isaque, anos e anos mais tarde, depois de Abraão, viveu uma história de vida muito parecida com a do seu pai. Ambos, como nós olhamos nessa história aqui, eram peregrinos por uma terra árida, onde eles enfrentaram escassez de comida e de água. Ambos enfrentaram perseguições, enfrentaram conflitos de terras com povos nômades do deserto. Ambos viveram o drama em suas vidas de ter suas esposas estéreis e depois serem presenteados com o milagre da fertilidade. Ambos também suportaram as dificuldades e mantiveram a esperança e a fé. E por quê? Por causa da promessa de Deus em sua aliança, que disse, como está no nosso texto aqui, logo que nós começamos a ler: eu serei contigo e te abençoarei, e por meio de você eu abençoarei todas as nações do mundo. Ambos, tanto Abraão, de um lado, como Isaque, do outro, ouviram essas palavras de Deus, o Pai. E a única coisa, isso é interessante para todos nós entendermos, a única coisa que Deus pediu e que Deus esperou deles foi obediência. Como diz o nosso texto ali no versículo 5, Abraão, ele me obedeceu, disse Deus para Isaque, e ele cumpriu as minhas ordens, e ele cumpriu os meus mandamentos, e as minhas leis, e os meus, como eu falei já no início, os meus ensinamentos. Isso Deus pediu, tanto a Abraão como a Isaque. E a primeira ordem que Deus deu para Isaque, quando ele enfrentou tempos difíceis de seca nas terras de seu pai, foi: não vá para o Egito, Isaque. Fique na terra que eu mostrar para você. E essa terra era a terra dos filisteus, na região de Gerar. E Isaque, é interessante, sem questionar, ele obedeceu. Ele permaneceu na terra de Gerar dos filisteus, uma terra estranha, com um povo e uma cultura e uma língua estranha, porque Deus lhe pediu. E ele precisou ter coragem. E nesta coragem, Deus se alegrou em ver a sua obediência e o fez prosperar. Só que obediência requer um detalhe a mais. Obediência requer também coragem para viver na verdade. Mas aqui, Isaque e Rebeca, nesse primeiro ponto, tropeçaram. Eles apelaram para uma mentira. A mesma mentira de seus pais, Abraão e Sara, lá no passado. Ambos, quando se viram em apuros, mentiram. Viviam numa terra estranha, como eu falei, e meio que se acovardaram. Disse Isaque para os homens daquela cidade: ela não é minha esposa.
ela é a minha irmã. E o interessante é que a motivação para a mentira de Isaac também foi a mesma motivação de Abraão, o medo. Se eu disser que você é minha mulher, os homens daqui me matarão. E esse é o perigo também em nossas vidas, porque o medo, ele espanta o amor. Como disse lá o apóstolo João na sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, quando ele diz que o perfeito amor expulsa o medo. Porque quando o medo invade o coração da nossa família, o amor se enfraquece. Ou seja, o amor e a verdade, esses dois entrelaçados com a obediência ao nosso Senhor, constroem e edificam um lar. Mas o medo e a mentira, juntos com a desobediência, o destroem. Por isso, se você quer aprender a viver na dependência do Senhor, seja também ousado. Ousado para viver a verdade. E às vezes a verdade não é o caminho mais fácil. Pelo contrário, é o caminho mais difícil, porque a verdade pode doer de um lado, a verdade pode trazer perdas materiais em nossas vidas, a verdade pode levá-lo, inclusive, a ser rejeitado por algumas pessoas que fazem questão em vê-lo tropeçar, mas ainda assim ela é o melhor caminho. Porque a verdade permite você construir a sua vida e a sua família e a sua igreja em uma base sólida. Porque uma vida construída na mentira, eu poderia dizer que era igual um castelo de cartas. Já viram? O castelo de cartas que fica grande e bonito, e inclusive muito alto, mas cedo ou tarde, meus irmãos, a mentira aparece. E quando a mentira aparece, é como se você tirasse uma dessas cartas do castelo. E o castelo desmorona. E aí vem os prejuízos, aí vem a quebra de confiança, aí vem a insegurança e inclusive a vergonha. Como Isaac passou vergonha. Porque o próprio rei Abimeleque depois veio até ele e disse: mas Isaac, meu amigo, por que você não falou que ela era sua mulher? Teria inclusive nos poupado, porque poderia ter acontecido algum mal ainda maior contra você e a sua esposa. E esse é o ponto. A obediência pede coragem dentro da família. Porque a mentira, quando não é corrigida, ela pode trazer consequências dolorosas. Inclusive para as gerações futuras. Veja aqui nessa história o caso de Isaac. A mesma história de mentira que Abraão, o seu pai, viveu no passado, se repetiu na história do seu filho, Isaac. Por isso, primeiro, não permita que os erros dos seus pais, lá do passado, venha se repetir na sua vida no presente. E segundo, tome cuidado para que hoje, no presente, você não trilhe o caminho da mentira. Para que os seus filhos agora, no futuro, não se contaminem com o seu mau testemunho de hoje. Mas Isaac, meus irmãos, era como nós. Isaac não era perfeito. Isaac mentiu, mas o ponto é, Isaac não era um mentiroso. Ele não era perfeito, era homem como qualquer um de nós. Pecador como eu e você. Mas apesar dos seus erros, a sua vida de obediência, que essa é a verdade, uma vida de obediência, o fez prosperar. Diz o nosso texto no verso 12 que Isaac fez plantações ali nas terras de Gerar, e então ele colheu 100 vezes mais do que ele semeou. Pois o Senhor, diz o nosso texto, o abençoou e o tornou muito rico e muito poderoso. O nosso texto diz, o Senhor o abençoou.
Na verdade, meus irmãos, biblicamente, bênção, sabe o que significa? Bênção significa Deus estar presente, de maneira viva, em todas as áreas de nossas vidas. Vocês entendem o que isso significa? Onde Deus se faz presente, não importa o lugar. Pode ser em meio à terra mais fértil ou em meio ao deserto, Deus faz prosperar. Você pode estar num condomínio de luxo, falando dos nossos dias, ou morar numa favela na periferia, mas Deus transforma, inclusive, as condições desfavoráveis de uma favela em bênçãos. Por quê? Porque onde há escassez, com Deus existe fartura. Onde há morte, com Deus existe vida. Onde há trevas, com Deus prospera a luz. Mas do outro lado, meus irmãos, as bênçãos também têm um efeito colateral. Isaac foi muito abençoado. Ele prosperou e diz o nosso texto que ele se tornou um homem muito rico e muito poderoso. Mas também diz o nosso texto que os filisteus invejavam Isaac por causa de sua prosperidade. E esse é o efeito colateral, a inveja. Dia após dia os filisteus entulhavam, diz a nossa história, os poços de Isaac, cavados inclusive por ele. Por que motivo? Só para vê-lo sofrer. Porque justamente esse é o prazer do invejoso. Sem água vem a sede. Sem água o gado morre. Sem água, a plantação não produz. Sem água, inclusive, não há vida. E se não bastasse tirarem a água de Isaac, ainda o rei dos filisteus veio ao seu encontro e ordenou que Isaac fosse embora. Isaac, disse o rei, rapaz, você hoje já é mais poderoso do que eu. É melhor você partir. Está ficando feio para mim. Eu sou o rei. E você, um estrangeiro, é mais poderoso do que eu. E é assim que funciona, meus irmãos, com o invejoso. É aquela ideia do que, se eu não tenho o que você tem, então eu vou lutar para que você não tenha também. Mas é aí que está o ponto. Os invejosos, meus irmãos, mesmo que poderosos, como um rei, que é no caso aqui Abimeleque, na história de Isaac. Os invejosos podem até entulhar os nossos poços. Eles podem, inclusive, esgotar as nossas fontes terrenas. Eles podem, inclusive, nos despejar de nosso lugar. Mas uma coisa eles não podem. Eles não podem fechar as torneiras das fontes celestiais, das chuvas de bênção dos céus, derramadas por Deus, o nosso Pai, nas nossas vidas. E isso, meus irmãos, é bíblico. Isso não é o pastor João que disse, mas o próprio Cristo prometeu lá no Novo Testamento: bem-aventurados ou felizes serão vocês, meus filhinhos, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem, e inclusive falarem falsamente todo mal contra vocês. E alegrem-se. Alegrem-se, porque grande é a recompensa que vocês receberão nos céus. O nosso texto diz que Isaac não discutiu, não brigou. Isaac simplesmente partiu. Deixou a cidade de Gerar, as terras dos filisteus, e foi embora para uma terra distante. E sabem o que me admira nessa história? O caráter manso de Isaac. Isaac, antes de sair, poderia ter fechado todos os poços e ido embora, brabo, cuspindo para trás. Que, aliás, muitos de nós, imagino eu, talvez até faríamos isso. Mas não.
Isaac era manso. E, aliás, este é um dos frutos do Espírito. Mansidão. Na provação, Isaac não caiu na armadilha de lutar com a mesma arma dos seus inimigos invejosos. Ele não entulhou os poços dos invejosos por vingança. Ele apenas mostrou a sua confiança no Pai Celeste, o Deus, inclusive, de Abraão, o seu pai. E ele foi adiante e partiu. Os nomes dos poços que Isaac havia cavado lá atrás, que ele deixou para trás, dão uma ideia do tamanho de sua luta. Um deles se chamava Ezeque, que significa contenda, ou seja, bate-boca, discussão. O outro se chamava Sitna, que significa inimizade. Mas a vitória de Isaac não veio pela espada, veio pela fé. Porque, segundo a nossa história, para cada poço que os inimigos invejosos de Isaac entulhavam, Deus abençoava Isaac com um novo poço, encontrando água. E sabem que lição esse texto nos ensina aqui? Que a obediência, em primeiro lugar, faz-nos prosperar, como Isaac prosperou. E que a obediência ao Senhor, acompanhada de mansidão, resulta em vitória. Vitória contra aqueles inimigos invejosos que vêm para nos destruir. Vitória, aliás, por meio da fé. Romanos 12, que nós lemos no início do nosso culto de hoje, fala isso e resume tudo isso. Não se deixem vencer pelo mal, disse Paulo à igreja de Roma, mas vençam o mal com o bem. E Isaac venceu o mal com o bem. Ao partir de Gerar, surgiu então a pergunta: para onde será que Isaac vai? Onde será que Deus vai levá-lo? Que terra agora eventualmente lhe espera? Ou seja, haverá ainda terra para Isaac? E Deus lhe leva para Berseba. E eu fico imaginando Isaac agora lá em Berseba, talvez até cansado de tanto apanhar, como ele apanhou lá na terra dos filisteus. Gente, parece que nada dá certo. Na hora em que eu penso que as coisas vão melhorar, elas pioram. Eu já não aguento mais abrir poços. Talvez tenha até passado pela cabeça de Isaac isso. Eu não aguento mais abrir poços, um atrás do outro, por onde eu passo. E mais, se isso levou anos na vida de Isaac, parece até que Deus não faz nada. Eu imagino que talvez você já tenha feito perguntas parecidas como essas. Por que, Senhor? Parece que o Senhor não está fazendo nada. Não aguento mais cavar poços, Deus. Um atrás do outro, e os inimigos virem ao meu encontro para entulhá-los. Mas Deus conhece o coração inquieto, meus queridos irmãos, dos seus filhos. E Deus vem ao nosso encontro. E naquela mesma noite em Berseba, Deus apareceu a Isaac. E lhe disse: Isaac, meu filho, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus do seu pai. Não tenha medo, pois eu estou contigo. Não tenha medo. No versículo 24. Você sabe, meus queridos irmãos, quantas vezes aparece na Bíblia a expressão não temas, ou não te atemorizes, ou não tenha medo, ou não te estremeças, mais ou menos 365 vezes. Não é possível comprovar essa teoria, mas alguns eruditos bíblicos concordam que para cada dia do ano o nosso Deus tem uma palavra de fortalecimento para os seus filhos. Meu filho, não tenha medo. Eu estarei com você, hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois, até
até a consumação dos séculos. Por isso eu pergunto para você, o que te causa medo hoje? Talvez o caos que o Brasil está vivendo do coronavírus por conta de uma pandemia que está destruindo vidas e famílias. Talvez você tenha medo de você, uma pessoa que você ama, ser contaminada ou ser acometida por uma enfermidade. Ou talvez você tenha medo do futuro, de não dar conta de vencer todos os problemas que surgem a cada dia. Uma crise familiar que eventualmente parece não ter mais fim e nem solução. Medo por conta das incertezas com respeito à sua vida, sonhos, futuro, talvez inseguranças que você tem ou indecisões que te afligem o coração. Seja sincero. Você não se sente de vez em quando sobrecarregado por medos? Primeiro eu digo uma coisa para você. Se a causa dos teus medos for apenas hoje questões materiais, não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha, porque nos bens não estão os nossos sentidos para a vida. Não são nos bens que nós encontramos paz dentro do coração. Mas uma certeza você pode ter, que se você está cansado e sobrecarregado, você tem Cristo Jesus que vem para te aliviar. Cristo disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então as demais coisas serão acrescentadas. E quando as palavras de Cristo, ditas a você, meu filho, não tenha medo, não temas, encontrarem descanso em seu coração, então a sua alma se aquietará, pois tudo estará novamente debaixo do controle do nosso Senhor. E em meio às nossas tempestades, então, Ele vem ao nosso encontro e suavemente repete em nossos ouvidos, eu estou aqui, não tenha medo. E o mar se acalma. Isaque foi invejado. Os filisteus, quando viram como Deus o abençoava, passaram a hostilizá-lo em meio àquelas terras de Gerar. Ele foi impedido de ter acesso à água e às fontes que ele mesmo descobriu. Ele passou por cenas de humilhação, por cenas de constrangimento. E por fim, gentilmente, ele foi convidado pelo rei dos filisteus, Abimeleque, a se retirar daquela terra. E como vimos, serenamente, Isaque partiu, cedeu e foi embora. E aí chegamos no fim da história. Após anos, Isaque morando na cidade de Berseba, para onde Deus o havia levado, agora em paz, com seus poços cavados, com água em abundância, com plantações produzindo, com muito gado se multiplicando, Isaque recebeu então uma visita inesperada. E sabe quem era? O rei Abimeleque, o rei dos filisteus. Lembram? Ali atrás, que disse, vá embora, você já é mais poderoso do que eu. Aquele que pediu, inclusive, para ele partir. E o ponto é, por que, afinal de contas, Abimeleque procuraria Isaque agora, após tanto tempo, depois de despejá-lo de sua terra? Aliás, que Isaque havia conquistado por direito. Por quê? Porque Abimeleque era bom? Porque Abimeleque se arrependeu? Não. Por um simples motivo. Porque com o tempo, os próprios inimigos de Isaque, os invejosos, perceberam as marcas da presença de Deus em sua vida, sem Isaque lutar. E disse Abimeleque para Isaque, Isaque, agora nós sabemos que o Senhor Deus tem
te abençoado. Uma vida de obediência, meus irmãos, que funciona como um poderoso testemunho de fé. Para cada insulto que Isaque recebia de um lado, ele não revidava. A cada poço entulhado na vida de Isaque, Deus o abençoava com outro. E quando pediram para Isaque se retirar, ele não bateu o pé, dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas ele partiu. Mas Deus não partiu. Deus permaneceu com ele e ricamente o abençoou. E esta é a última lição sobre os frutos da obediência. Uma vida de total dependência de Deus gera o mais puro testemunho de fé. Sem sermões, sem longos discursos sobre como você tem que viver, apenas vida. Vida e frutos. Isaque foi ousado e também foi humilde. Ousado em confiar antecipadamente nas mãos de Deus e nos cuidados divinos, e humilde em não agir por conta própria, trocando os pés pelas mãos com arrogância, pensando ele ser o grande conquistador e alta suficiência. Não, vida de humildade e dependência. Essa foi a sua vitória. Para terminar, meus irmãos, vocês lembram daquela música do Tião Carreiro e do Pardinho, do início da nossa reflexão? A vaca foi para o brejo. Sabem de onde vem essa expressão? Da época das grandes secas do passado, que assolaram o Brasil, inclusive lá nas regiões do interior de São Paulo, quando o gado não tinha mais água para beber. E então eles se dirigiam para os lagos pantanosos em busca de água. E assim eles ficavam atolados e acabavam morrendo. Ou seja, a vaca foi para o brejo significa estou arruinado. Mas a sua vida não precisa ir para o brejo. Você não está arruinado. Seja um crente obediente. Seja um crente manso. Seja um crente dependente. E seja um crente humilde, como Isaque foi. Não porque Deus manda, mas porque Deus te ama e te ensina e promete estar com você, hoje e todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Porque onde está Deus, existe vida. Não vida por causa dos poços de Abraão, mas vida por conta da fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que é Cristo. E por meio dele, daquele que foi humilhado em seu lugar, mas venceu, você também conquistará a vitória. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome, porque nós podemos aprender com a Tua palavra. Aprender que o Senhor é um Deus que nos ensina, porque o Senhor nos ama. O Senhor é um Deus que nos mostra o caminho reto, o caminho da vida, o caminho da luz, que está em Cristo Jesus. E o Senhor também nos promete em Sua palavra que nos abençoará com prosperidade e paz todos aqueles que vivem conforme a Sua vontade. Pedimos ao Senhor que possamos ser filhos obedientes. E assim como filhos obedientes que ouvem a palavra do Pai Celeste, possamos colher frutos de vida para a nossa família, o nosso lar, para a nossa vida, para a nossa igreja e também sendo bênção na sociedade. Sabemos, ó Deus, que tantas vezes é difícil vencer o mal com o bem, ser manso como Isaque foi. Mas com a Tua ajuda, que recebemos em Cristo Jesus, que foi humilde e manso, nós podemos vencer, porque Cristo venceu por nós.
Ainda estamos vivendo esse tempo tão difícil da pandemia do coronavírus, com as mortes crescendo, as contaminações se avançando, mas nós queremos, como igreja do Senhor, manter a esperança e levar ao mundo que está ao nosso redor também a esperança. Assim como Isaque, que era a luz do mundo na terra estranha dos filisteus, assim como igreja, também devemos ser luz do mundo em meio a um mundo cheio de escuridão. Que assim possamos testemunhar do teu amor e assim com obediência em nossas vidas, esta ser o verdadeiro testemunho da nossa fé. Não com longos discursos, mas com uma vida que é uma vida vivida na presença do Senhor. Em nome de Jesus é que te oramos, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora o hino de número 390, que é um hino que fecha muito bem com a nossa reflexão de hoje. A nossa confiança está no nosso Senhor Jesus, em Jesus confiar, a sua lei observar, e assim como filhos obedientes, crescer, prosperar e testemunhar. Cantemos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, recebam a bênção do nosso Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
Movimentem-se no seu lar com a paz de Cristo e um bom dia para todos.